sair daqui mais esclarecido do que chegou, ou mais curioso para buscar na literatura espírita a resposta a qual a gente que possa sanar a dúvida que a gente saia daqui. O tema da noite vem da segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 7, onde Kardec trata da bicorporeidade e da transfiguração. Apesar de estar ali no Livro dos Médiuns, mas são fenômenos anímicos, não são fenômenos mediúnicos. O fenômeno anímico é aquele cujo o agente que promove aquele fenômeno, aquela ação, é a própria pessoa. O fenômeno mediúnico é quando há um espírito, há uma outra pessoa que acaba, uma outra mente que acaba influenciando uma outra mente a fazer algo. Quando estamos, por exemplo, numa reunião mediúnica e fazemos, damos uma comunicação através da psicografia, através da escrita, onde a gente está ali traduzindo, interpretando, ou sendo apenas um agente de um espírito. Então, há uma mente exterior que está induzindo, que está proporcionando alguns pensamentos, reflexões, palavras naquele médium, naquela pessoa. Então, o médium é um intermediário de um outro espírito. No caso da bicorporeidade, da transfiguração, o evento, o fenômeno, quem promove é a própria pessoa. Então, não tem nada de mediúnico. É um fenômeno anímico. Um fenômeno onde a pessoa faz. Aliás, tem diversos fenômenos anímicos que acaba vindo, até nas palestras a gente fala muitas vezes, ou até nos estudos, a gente comenta, por exemplo, sonambulismo. O sonambulismo ele é um fenômeno anímico, onde a pessoa acaba se o desdobramento, desdobra-se e vai visitar outros lugares, vai visitar outras pessoas. Isso é um fenômeno de desdobramento. Às vezes, tem pessoas, por exemplo, que estão no estágio de morte e algum parente, alguma pessoa querida, acaba escutando, às vezes, uma voz, acaba vendo um vulto passar, alguma coisa, a pessoa diz, era fulano, e é provável que ela tenha desencarnado, ela estava doente. Então isso acontece, no meio dos casos. Falando, por exemplo, de hipnose. Hipnose é quando a pessoa que tem essa habilidade, ou um profissional, induz a outra pessoa a um estágio, muitas vezes, de sono, um sono profundo, para que seja acessado uma memória profunda daquela pessoa. Então isso também a psicometria, por exemplo. Psicometria é também um fenômeno de ordem anímica, promovido pela própria pessoa. A psicometria é quando a pessoa tem a habilidade, tem essa competência de pegar um objeto, por exemplo, e dizer de onde foi aquele objeto, quem foi o dono daquele objeto. Isso é bem estudado por um autor chamado Hermínio Miranda. Tem um livro interessante chamado Memória Cósmica, que ele traz diversos relatos nesse sentido, onde a pessoa pega qualquer tipo de objeto antigo e diz o que se passou naquele momento, em alguns momentos, quem foi o dono, se a pessoa está assim, está assado. É interessante esse fenômeno. Bem como diversos fenômenos. Fenômeno de cura, por exemplo, tem fenômeno de cura que é mediúnico, quando há interferência de um espírito. O espírito interfere no médium e, através dele, faz a cura. Essa semana, por exemplo, teve uma palestra de Divaldo Franco, transmitida pela Mansão do Caminho. Foi ontem, ou antes de ontem, não me lembro bem. Depois dos 50 a gente fica com a mente um pouco melhor, Então a gente esquece algumas coisinhas. Ontem, antes de ontem, eu vi uma palestra de Divaldo. Ele estava comentando que ele estava falando, na realidade, de algumas provas que ele acabou passando, algumas dificuldades que ele teve ao longo da vida e acabou não trazendo a público. Dentre elas, aí ele comentou de um médium que vivia em São Paulo,
que era um motorista de táxi, mas que ele era um notável médico de materialização e de cura. E Divaldo estava com problema cardíaco e perguntou a Joana de Ângeles se era interessante, porque ele ficou sabendo desse médico em São Paulo, se era interessante ir. E Joana disse que sim, seria interessante. Ele foi, viajou para São Paulo e visitou esse médico. Ele era motorista de táxi durante o dia e à noite fazia curas, né? O espírito, através dele, promovia as curas. E Divaldo conta que está livre dessa palestra, que é a última palestra da Nação do Caminho, quarta ou quinta-feira. Na hora que chegou lá, o médico pediu para Divaldo se deitar, tirar a camisa e fez uma cirurgia, de fato, em Divaldo, inclusive deu alguns pontos sem nada na mão. Então são fenômenos que não são sobrenaturais, são fenômenos naturais, daquelas pessoas que detêm essa habilidade. Não há uma regra para isso. Tem pessoas que acabam tendo, já vindo, como a gente fala, com o dom disso, com essa competência, com essa habilidade. Para isso, os espíritos são humanos em dizer que a grande maioria que traz essa habilidade são espíritos que já alcançaram um grau de despertar, um grau já elevado no despertar, que já fica bem distante, talvez, da maioria dos seres humanos. Outros porque já alcançaram talvez um grau maior de inteligência, talvez. Outros porque vem como teste, como prova, como uma prova para que a pessoa passe aqui na Terra. Então tem diversos os motivos pelos quais as pessoas vêm com essa habilidade, né? A habilidade de promover alguma coisa. Então são várias. A bicorporeidade e a transfiguração, Kardec, nesse capítulo 7, nessa segunda parte do capítulo 7, ele vem tratar ele traz na realidade diversos relatos, diversos casos que ele escutou, que ele viu, porque o objetivo principal de Kardec, quando ele catalogou, quando ele qualificou a doutrina espírita, foi trazer esclarecimento. Para mim, o principal motivo, o objetivo maior de Kardec foi trazer esclarecimento para um fenômeno que antes, Kardec até diz essa frase nesse capítulo 7, antes nós tratávamos como mágico, um fenômeno mágico, isso é um fenômeno sobrenatural. E aí Kardec, como ele catalogou ali diversas perguntas, ele acabou codificando a doutrina espírita, ele tinha como incumbência fazer o esclarecimento. Então, o Espiritismo não veio para promover esses fenômenos. Isso acaba acontecendo, como eu falei anteriormente, de acordo com os dons, com as habilidades de cada um, e isso pode ser feito em diversas religiões, em pessoas que não têm religião nenhuma. No Espiritismo, ele não nasceu para promover fenômenos, ele nasceu para esclarecer os fenômenos. Porque até então as pessoas acreditavam que era magia, isso é sobrenatural, isso é misticismo. Então Kardec começou a estudar esses fenômenos. Ele conta que em certa feita uma jovem via entrar dentro da sua casa, dentro do seu quarto, uma vendedora de frutas, que ela conhecia de vista, uma vendedora de frutas, em determinada feira que ela ia, e essa vendedora de frutas entrava no seu quarto. E ela ficava curiosa, porque ela ia ver se as portas estavam fechadas, perguntava às pessoas se alguém entrou ali, não, ninguém entrou, e era um espírito materializado. A gente chama todo espírito que acaba se tornando visível, né, tangível aos nossos olhos, é uma materialização. Quando a pessoa está encarnada e ele se materializa, Kardec até usa a palavra aparição. Quando ele aparece em outro local que pode se tornar tangível, chamamos de bicorporeidade, porque são dois corpos. O espírito ele é único, realmente, mas são dois corpos que acabam se fazendo presente, né,
em alguns momentos, em alguns minutos, né? Alguns dezenas de minutos, para promover alguma coisa. Essa jovem estava encarnada, ela era uma vendedora de frutas, mas aparecia ali no quarto dessa jovem senhora e ela tinha dúvidas se isso acontecia, por que isso acontecia. Isso é um fenômeno que devemos chamar alguns religiosos para exorcizar a casa. Isso, por que isso acontece? Isso é Satanás que está fazendo isso. Isso é uma assombração, isso é isso, aquilo outro. Então, das diversas indagações que acabavam vindo à tona, porque isso não aparecia, né? E as pessoas tratavam isso, na maioria das vezes, como assombração ou como brincadeira. Kardec teve como incumbência elucidar todos esses casos. Por isso que ele trata todos. Então, repetindo, a doutrina espírita não nasceu para gerar fenômenos. A gente é que muitas vezes vamos para a doutrina espírita por conta dos fenômenos. Mas a doutrina espírita ela veio para nos esclarecer. Muitos esclarecimentos, dentre eles, todos esses fenômenos naturais que acabavam acontecendo naquela época, século XVIII, século XIX, o século de Kardec, onde tudo isso se fazia presente no mundo. O mundo naquela época, os fenômenos assolavam o mundo em toda parte, Estados Unidos, Europa, França principalmente. Então as pessoas tratavam, por exemplo, as mesas girantes como brincadeira em suas casas. Muito antes de Kardec, décadas antes de Kardec, isso já existia. E as pessoas tratavam como brincadeira. Se tratava um sábado à noite, vamos lá para casa, para que a gente possa fazer perguntas à mesa. Vamos lá para casa que você vai ver uma mesa girar. Então, como brincadeira. Nada de um estudo profundo que pudesse chegar realmente a desvendar todos esses mistérios. Então, o propósito de Kardec foi esse. Um outro caso que acaba Kardec trazendo para essa segunda parte, do capítulo 7 desse livro, foi um jovem que tinha uma moça, a família desse jovem, por exemplo, estava querendo que ele namorasse uma certa jovem que morava em outra cidade, e ele não sabia a aparência da moça, não conhecia a moça de forma nenhuma, mas os seus familiares provavelmente já a conheciam. Estava querendo apresentar uma outra. E ele, essa mesma notícia, né, essa mesma indagação que a família fazia para ele, se não seria interessante que ele conhecesse essa jovem, que pudessem casar, era levado também para a jovem, a família da jovem também levava para ela. E ele não tinha muito interesse, ficou por um tempo, né, sem ver a moça, né, não quis ver a moça, não quis conhecer ela. E certa noite ele conta que uma certa jovem apareceu no seu quarto, com vestido de noiva, inclusive, estendendo a mão para ele, a qual ele pegou a mão dela, viu uma aliança no seu dedo, mas de uma hora para outra a moça sumiu. Isso não são casos trazidos pelo Espiritismo, esses são casos que Kardec pegou dos relatos que acabavam acontecendo, ou até dos jornais da época. Então Kardec traz apenas como exemplo, né? Isso aí não é um caso espírita. Então isso acabou acontecendo e o moço ficou intrigado com aquilo. Fui perguntar ao familiar se tinha alguém ali, alguma moça vestida de noiva, se entrou alguma pessoa estranha ali que não fosse da família. A família disse que não, as portas estavam fechadas na noite, ninguém abriu a porta para outra pessoa. E daí o tempo se passou. Um ano depois ele foi para uma festa religiosa de Corpus Christi, na cidade onde essa jovem morava. E de repente ele vê a jovem. E ele lembra do momento que essa mesma jovem entrara no seu quarto. E ele tem um choque quando a vê. E ela, quando vê ele, também tem um choque, que acaba se sentindo mal, de acordo com o relato desse capítulo 7. Então são fenômenos de incorporeidade. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o caso de Eurípides Bassanufo, mineiro da cidade de Sacramento. Ele tinha essa habilidade fantástica da bicorporeidade. Certa feita, ele era um professor
profundo estudioso, né, também do Espiritismo, e certa feita ele estava dando aula e ele, geralmente ele se inclinava um pouco, porque Kardec diz que nesses momentos onde há esse fenômeno de bicorporeidade, na maioria ou na grande maioria dos casos, as pessoas não têm consciência, elas saem, mas não têm consciência aqui para ficar conversando. Então ela acaba ficando no estágio letargia. Ele se curvava em cima da mesa, pedia licença aos seus alunos, se curvava em cima da mesa e saía para fazer algo importante. Certa feita, ele pediu licença aos alunos, se curvou e foi fazer um parto de uma jovem que estava tendo um parto, tendo uma gestação um pouquinho complicada, morava um pouco distante, e ele vai lá, faz o parto dela, volta e retoma a sua consciência e diz aos alunos: vai chegar um senhor aqui, ele está montado num cavalo e ele vai me pedir ajuda para ir fazer o parto da sua esposa. Quando ele chegar, eu queria que vocês todos se levantassem. De pronto, o senhor chega montado no cavalo, entra na sala, todo atordoado devido à correria e o momento que era muito sensível. Aí diz: Victor, eu peço que você me siga e a gente vá para casa, porque minha esposa está gestante, está para ter o filho e ninguém conseguiu fazer esse parto. É um parto muito difícil. Eu já fiz, eu tive na sua casa agora há pouco. Sua mãe, sua esposa, seu filho estão bem, pode ir lá. E ele, sem acreditar no que estava acontecendo, retornou para casa e a esposa disse: sim, doutor Eurico, você esteve aqui, fez o parto e foi embora. Então são fenômenos de bicorporeidade. Sem esse estudo de Kardec, sem esse aprofundamento de Kardec, nós iríamos continuar acreditando que isso era sobrenatural. O que é isso? Isso é alguma coisa? Isso é Satanás? Isso é Deus? O que será que isso, o que é que isso quer dizer? Mas Kardec ele foi a fundo e trouxe para a gente toda essa elucidação, trazendo respostas para indagações milenares que as pessoas tinham de milênios, não sabiam o que era. Tudo se dava ao acaso, ou é a divindade, ou é das luzes, ou é das trevas. E Kardec traz muito bem todos esses assuntos. Se pegarmos também está nesse capítulo 7, os anais da Igreja Católica, nós iremos pegar alguns santos que também faziam esse fenômeno da bicorporeidade. Kardec cita dois: Santo Afonso de Lingório. Santo Afonso de Lingório, ele tinha essa habilidade da bicorporeidade. É tanto que a sua canonização na Igreja Católica foi dada antecipadamente mediante um fenômeno desse ter acontecido, e muitos presentes, muitos religiosos acabaram presenciando isso. Isso está na sua biografia, Santo Afonso de Lingório. Ele fez esse fenômeno para fazer alguma coisa fora e as pessoas acabaram vendo dois pontos. Como assim? Outro santo, Santo Antônio de Pádua, tem diversos relatos, mas um deles que Kardec traz para esse livro, que é um dos mais famosos, é uma vez que ele estava em Santo Antônio de Pádua, da cidade de Pádua, na Itália. Ele estava celebrando a missa, ele estava ali fazendo o seu trabalho, quando de repente ele vai a Portugal, porque o seu pai estava sendo sentenciado ali por um possível assassinato que ele tinha cometido, mas o pai dele era inocente e ele sabia disso. Então, no momento da sentença, no momento do julgamento, ele se faz presente, se materializa, faz essa aparição lá, no momento do tribunal, e ele mesmo faz a defesa do seu pai. Isso está também nos anais da Igreja Católica. Então ele faz isso e o pai dele é absolvido. E depois o pessoal questiona: puxa, mas ele estava na Itália? Como assim? Não, mas ele estava em Portugal, estava na Itália. Um fenômeno de bicorporeidade. Tem outra jovem que Kardec também traz para esse
para esse livro, que ela recebe, né, a visita do seu irmão. O irmão dela está nos Estados Unidos, e ela na Europa, mas o irmão se faz presente, aparente, onde ela pode tocar, pode conversar, né? Ela consegue realmente ver o irmão, esse fenômeno de bicorporeidade. É um fenômeno natural. Kardec, inclusive, evoca o Santo Afonso de Ligório, faz algumas perguntas, tece algumas perguntas. Esse fenômeno de bicorporeidade, de fato, ele existe ou é um embuste? Ele é uma falcatrua, é um misticismo? E Santo Afonso diz, de fato, ele existe. São aquelas pessoas que têm um alto grau de elevação, de despertar, que acaba tendo vindo com essa habilidade. Ele diz que são para aquelas pessoas que já se desmaterializaram, aquelas pessoas que já conseguem viver enquanto espírito. Nós temos essa grande dificuldade, né, de viver enquanto espírito, porque nós estamos ainda, né, nesse mundo. Nós temos as nossas atribuições, nós temos a nossa importância, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas tantos conflitos, né, que acaba fazendo com que a criatura humana, né, todos nós, se confunda com o corpo, se confunda com o materialismo, se confunda. Então nós ainda temos essa dificuldade de enxergar além, de enxergar mais à frente, de enxergar daqui a 500 anos, de enxergar daqui a um milênio, de enxergar daqui a imortalidade, uma vez que a gente consiga despertar para isso, despertar para essa condição nossa de espírito, nós provavelmente iremos sofrer menos. Quando nós chegarmos no espírito de luz, né? Mas até eu vi esses dias, alguém postou alguma coisa, não vejo a hora de chegar a ser espírito de luz, porque eu já estou com uma listinha de pessoas que eu vou eletrocutar. Então, note, como assim a pessoa vai chegar a espírito de luz? Isso denota, né, nossa grande dificuldade, né, em, de fato, enxergar a nossa condição de espírito, né, a nossa condição, né, de agente, né, nessa vida, de entender tudo que nos cerca, tudo que nos chega, são ferramentas que acabam nos ajudando nesse processo de aprendizado. Estamos aqui para aprender e só iremos aprender, pegando um gancho nessa frase, né? Essa sábia frase, né? Que todos nós talvez pensamos em alguém, né? Todos nós temos alguém que a gente queria eletrocutar ali. Mas de fato, note, eu estava dando uma palestra essa semana, sempre foi, depois de 50 é complicado. Mas eu estava falando que, imagina, foi Maria de Nazaré, está dizendo, imagina, todos nós temos alguém que fez alguma coisa de mal para a gente, ou que atrapalhou, ou que fez alguma besteira, ou que nos trancou no trânsito, coisas assim simples. E imagina a gente chegando no mundo espiritual e a gente, e vamos supor que também, né, antes disso, nós passamos por diversas dificuldades. Falta de recursos materiais, a gente foi bater o carro umas 4 vezes, a gente traições, perdas, pressões, tanta coisa que aconteceu e a gente vai acumulando isso. Porque a criatura humana ela só sofre por conta disso, né? Essas coisas vão acumulando, porque a gente ainda não entende que tudo isso são ferramentas que nos ajudam no aprendizado. A gente tem essa dificuldade. De fato, todos nós temos, nós ainda estamos no segundo mundo, no mundo de provas e expiações, mais perto do início do que propriamente de um mundo mais puro, de um mundo elevado, de um mundo de despertar. Então nós temos realmente, de fato, essa grande dificuldade. E ninguém aqui vai buscar as dificuldades, nós vamos sair na rua, quer dizer, dificuldade me alcance. Não, ninguém vai dizer isso, né? Então a gente vai querer realmente o prazer, nós vamos querer realmente coisas que acabam nos ajudando a fazer com que a gente alcance as nossas ilusões, né? Porque muitas vezes nós sofremos também por nossas ilusões que nós criamos. Então nossas criações mentais
acabam nos ajudando a fazer com que a gente fuja da realidade da vida. Então, todos nós precisamos de situações um pouquinho difíceis para que a gente possa aprender. Ninguém aprende no prazer, ninguém aprende na opulência. Como se diz, em céu de brigadeiro, né? No céu azul ninguém aprende. A gente só aprende quando está turbulento as coisas. De fato, se fosse fácil assim, a gente lia a codificação de Kardec, lia alguns livros interessantes e já ficaria um espírito desperto. Ou a gente ia numa farmácia e dizia, me dê uma pílula aí de paciência. Alguém dava uma pílula de paciência, você tomava e dizia, agora eu sou paciente. Coisa maravilhosa. Seria bom, né, se inventasse isso, mas não é. Nós estamos aqui para adquirir habilidades e competências. Paciência é uma habilidade. Quando nós pedimos paciência a Deus, a espiritualidade, se tiver um anjo lá protetor que goste mesmo da gente, ele vai nos enviar problemas, confusões, conflitos. Por quê? Porque só isso, esse treinamento é que vai gerar paciência. Então vamos supor que todos nós tenhamos, né? Santo Afonso de Lindóia, nessa parte, ele diz que nós precisamos desmaterializar. Para a gente desmaterializar-se, nós precisamos exercitar as habilidades necessárias para isso, para que nós possamos entender que nós somos espíritos. Nós não somos corpos que andam, nós somos espíritos que estamos com o corpo provisoriamente. Depois passa para outra condição de espírito. Outra vida, um outro corpo, até a gente ir aprendendo. Então, quando a gente desencarna, não é possível que a gente chegue lá e fale, olha, é o seguinte, eu tive tanta bronca, roubaram meu carro, tive pressões, tive isso, olha, aí no trabalho tinha isso, tinha aquilo, e tinha uma pessoa, não é uma não, tinha 100 pessoas, que eu queria até pedir sua ajuda, eu estou fazendo até uma oração aqui, fazendo um parênteses aqui, né? Tem uma jovem que trabalha na empresa que eu trabalho, e certa feita, ela me perguntou, né, que ela estava um pouco irritada, né, aquela transfigurada, né? O assunto da transfiguração, mas a transfiguração de um outro modo, mas quando a gente está com ódio, com raiva, a gente se transfigura, a gente fica, né, com um outro olhar. E aí ela estava dizendo, rapaz, fulano me fez mal, então porque ela estava falando tanta coisa assim. Eu disse para ela, mas a gente não deve pensar ou falar, né, mal, ou querer mal das outras pessoas. Nós devemos orar pelas pessoas, não querer mal das outras pessoas. Ela, não é possível. A pessoa me fez um mal, você não sabe o que ela me fez. Ela fez um mal tão grande, é impossível eu orar por ela. Eu disse, não, mas você vai conseguir. Vamos orar comigo. Agora. Você diz assim, Deus, que tu possa, Senhor, na tua bondade, na tua misericórdia, dar um AVC naquela pessoa, para que ela possa retornar ao plano espiritual o mais rápido possível. Então, note que na minha religião, brincando com ela, né, a gente ora dessa forma, mas é assim mesmo que a gente acaba tratando, a gente tem essa dificuldade. Né? Então, vamos supor que a gente desencarna e chega lá e diz, mas tinha uma pessoa assim. Tinha várias pessoas que eram assim. Aí o guia protetor que nos recebe ali, vamos supor que a gente fosse recebido pelo guia protetor, eu vou dizer, mas meu irmão, mas fulano, você está falando de Sebastião? Sebastião, olha, ele me chamou mais para dar palestra, ele disse que não quer mais. Depois que ele disse isso, minha vida foi para um buraco. E acabou culpado de Sebastião. Aí o Espírito Superior vai dizer, olha, meu irmão, eu escolhi a dedo Sebastião, porque eu disse, não, Sebastião é um cara que vai me ajudar a fazer com que ele aprenda alguma coisa, desperte uma habilidade. Então, tudo que nos chega, mesmo, são coisas desagradáveis para a gente. Ninguém vai estar aqui, olha, está tendo um tiroteio na esquina. Você, maravilha, sou um espírito, eu vou para lá. Não, alguém veio e te avisou, provavelmente o intermédio. O Criador atende a criatura por intermédio da própria criatura. Está aí no livro Ação e Reação. Então, alguém veio por intermédio do seu guia protetor e avisou que você, né, pode ser uma suposição, uma hipótese. Então, nós temos que ir para o outro lado, claro. Mas tem situações que
que são inevitáveis. Se puder evitar, a gente vai. Se está dando uma dor, eu tomo logo dipirona. Volta e briga comigo que eu tomo dipirona, mas eu tomo logo dipirona. Porque a dor já passa logo. Então, eu não gosto de dor. Mas tem coisas inevitáveis. Então, essas coisas inevitáveis vai fazendo a gente desmaterializar-se. Porque a gente vai aprendendo com as situações da vida, com os conflitos que a vida nos dá. Então, a proposta é a gente sair dessa vida com mais habilidades do que a gente chegou. Se nós fôssemos espíritos mais despertos, né? Todos nós somos espíritos, se fôssemos mais despertos, nós iríamos, diante das dificuldades que nós estamos passando, nós iríamos agradecer pelaquela dificuldade, porque ela pode ser o fator gerador de despertar em nós. Então, quando o Santo Afonso de Lingói diz isso, dessa necessidade da nossa desmaterialização, ele está falando justamente disso. Só vai se desmaterializar aquele que consegue lidar com seus conflitos, com as situações diárias, e essas situações acabam gerando habilidades diferentes na pessoa, fazendo com que ele desperte. A transfiguração mais conhecida para a gente está lá nos Evangelhos, né? Principalmente no Evangelho de Marcos, né? capítulo 9, versículo 2 a 9, quando Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva para um monte e ali acontece a transfiguração, né? E eles dizem, o rosto dele, né, se transfigurou, né, a roupa se tornou alva, né, branca, né, jamais vista. Então essa transfiguração, depois vocês lembram dessa passagem, apareceu Elias, né? Ali, Moisés e Elias, então fizeram essa aparição ali, né? Uma nuvem passou, estava no Evangelho, né, de Marcos, uma nuvem passou, e disse, esse é meu filho, escute-o. Então essa transfiguração do Cristo é uma das mais famosas, né, conhecidas por nós. Mas Kardec traz diversas outras configurações, inclusive uma moça, nesse mesmo capítulo 7, uma moça de 15 anos, que ela fazia a transfiguração. A transfiguração, quando é a própria pessoa que faz, também é um fenômeno anímico. Ela está apenas se plasmando ali, né, fazendo com que sua face e também, na maioria dos casos, o seu corpo se pareça com uma outra pessoa. E essa moça de 15 anos, ela fazia aparições do irmão já falecido, de pessoas que já tinham mortas, então eles faziam, inclusive, o seu peso corporal mudava à medida que ela fazia essas transfigurações. Então são fenômenos que acabavam acontecendo ali, e Kardec trouxe uma elucidação, uma resposta para todos nós, para que a gente consiga entender que sair da magia, do misticismo, do sobrenatural para o natural. Está tudo na literatura espírita. Até hoje, nós lidamos com pessoas, né? O Espiritismo, em 1857, né, foi publicado o primeiro livro, né, o Livro dos Espíritos, mas até hoje tem pessoas que ainda se assombram com isso, acreditando que isso são coisas do demônio, coisas de Satanás, ou coisa isso, ou aquilo outro, uma casa mal assombrada. Então, Kardec traz essa elucidação. A proposta é a gente aprender, a proposta é a gente, através desses exemplos, através desses pontos que Kardec acaba trazendo para a gente saia além da reflexão, mas saia com uma curiosidade, sem curiosidade, né? Sanada, né? Curiosidade sanada. De fato, é isso que ocorreu, o fenômeno é assim, é isso que se passa. Então, tudo isso nada mais é do que fenômenos naturais. Esse tema é um tema muito interessantíssimo, que eu convido as pessoas que têm esse livro, Livro dos Médiuns, a buscar lá no capítulo 7, da segunda parte, leitura. É um tema para estudo. Como nós temos um tempo curto, não dá para a gente fazer pequenas pinceladas. Não é muito comum a gente ver temas, esse tema numa palestra pública, devido ao pouco tempo e a também não condição de
dialogar, fazer perguntas, para que a gente possa elucidar, para que a gente possa conversar mais e a partir daí tirar mais dúvidas. É mais um tema para uma reunião de estudo, né? Das pessoas possam discutir sobre isso, ler novamente, ir atrás, mas é bom que venha também na reunião pública porque acaba despertando a curiosidade das pessoas em buscar ali no livro, né, as respostas às quais a gente busca. Essa é uma, tem tantas outras, né? Tantas outras dúvidas que a gente acaba carregando, né? Qual o motivo de nós estarmos numa religião? Por que nós as religiões acabam nos atraindo? Porque a gente coloca tudo no mesmo, pega as mesmas religiões, coloca tudo no mesmo bolo, né? O que na realidade a proposta do Espiritismo é fazer com que a gente desperte. Não é trazer prosperidade para a gente, não é trazer superpoderes, não é fazer fenômenos, né? Como eu falei anteriormente, a proposta do Espiritismo é explicar tudo isso. Explicando tudo isso, não só os fenômenos, mas explicando de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que fazer para ter uma condição melhor do outro lado. Tudo isso é uma proposta do Espiritismo, para que a gente possa ir desvendando isso aos pouquinhos e a cada dia agir diferente. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Essa é a proposta, né? Do despertar, mas a gente sabe que às vezes tem coisas que a gente diz, não, essa aqui eu vou deixar para a próxima encarnação, essa agora não, mas está tão difícil reencarnar com tanta gente, né? Tanta gente na fila, e essa é uma grande oportunidade, se estamos encarnados, que a gente possa se esforçar o quanto antes, para que a gente possa aprender, porque a gente não muda só no passe de mágica, a gente muda quando algo bate em nós e gera um sentido. Nós só mudamos, nós só seguimos alguma coisa, nós só criamos uma ideia ou mudamos de ideia quando aquilo gera um sentido dentro da gente. Se não gerar um sentido dentro da gente, não adianta. Podem fazer o que for, a gente não muda o nosso pensamento. E a mudança não se dá algo primo. Eu sei assim e agora você assado. É aos pouquinhos, são as disciplinas. Eu vou mudar no local X, aqui, lá. Então se começa aos pouquinhos, daqui a pouco a gente está realmente mudando, nem que seja 1 centímetro, né, nessa encarnação. O que importa é andar, né, estacionar, é que eu pedi. Gratidão a todos vocês.